Oi gente, tudo bem? Nessa aula de hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2020, a primeira tarefa é corrigirmos os exercícios da primeira folha sobre múltiplos e divisores que eu disponibilizei para vocês, tá? Quais foram os exercícios solicitados? Número 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, bora lá, vem comigo, pega o seu caderno, os seus exercícios e vamos fazer a correção e tirar todas as dúvidas existentes. Questão de número 3. O número 173 é múltiplo de 4? Por quê? Gente, essa questão tem duas maneiras de vocês fazerem. A primeira é fazerem os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12 e assim por diante, até chegarem no 100 e alguma coisa, 170 e poucos, e descobrirem se de fato 173 é múltiplo de 4. Mas essa é uma das maneiras mais demoradas. E vamos pensar o seguinte, diante do PAT, né, que é a nossa prova trimestral, ou de uma avaliação que a gente não tem todo o tempo do mundo, nós temos que procurar estratégias que facilitem esse processo. Então, essa não é a maneira mais fácil de fazer. Qual é a maneira mais fácil? Lembra que a gente viu que ser múltiplo é o mesmo que ser divisível, que ser divisor? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 173 e vai dividir por 4. Por quê? Porque se tiver um número que vezes 4 dá 173, significa que 173 é múltiplo de 4. Mas qual é o detalhe? O resto precisa ser 0. Vamos lá. 4 vezes 16, sobrou 1. Desce o 3. 3 vezes 12, sobrou 1. Não dá mais para dividir. O que eu posso concluir? Que essa conta é uma conta não exata? E se ela é uma conta não exata, 173 não é múltiplo de 4. Por quê? Porque não existe um número exato que vezes 4 dá 173. O que existe é 43 vezes 4 mais 1 para dar 173. Não existe um número que vezes 43, por exemplo, vezes 4 mais 0 dá 173. Não existe um número que 4 vezes alguma coisa mais 0 dá 173. Isso não existe. Portanto, 173 não é múltiplo de 4. Outra maneira que eu falei para vocês que é mais longa seria esta daqui. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12. 12, como eu fui fazendo esses múltiplos de 4 em 4? 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. 36 mais 4, 40. Agora nós vamos só seguindo, tá? 44, 48, 52, 56. Gente, continuei aqui rapidinho os múltiplos de 4 em 4 e vim agora para finalizar com vocês. Olhem só a quantidade de contas de cálculos de 4 em 4 que nós tivemos que fazer. E daí, então, essa segunda maneira era fazer todos os múltiplos de 4 até passar o 173, e no caso o próximo era 176, e agora o próximo passo era analisar 172, 176. Antes do 172, 168. Então, os múltiplos de 4 acontecem de 4 em 4. E se eu pegar um atalho aqui no meio, eu vou chegar em 168, 172,
176, 180 e assim por diante. O que significa? Que 173 não apareceu aqui. Não apareceu no intervalo, no pedacinho que tinha que aparecer. Então, vocês concluiriam que não é múltiplo. Mas, como a gente sabe que ser múltiplo é o mesmo que ser divisível por, a gente não precisa fazer todo esse trabalho. Basta a gente fazer a divisão e ver se dá uma conta exata ou não exata. Se der uma conta exata, é múltiplo. Se não der uma conta exata, não é múltiplo. E daí a gente justifica com resposta completa. Qual é a resposta? Deixa eu apagar esse ou aqui, aí dá pra fazer mais pra cima. Não. Por que não? Não é múltiplo, pois 173 não é divisível por 4. Ou seja, não é uma divisão exata. Ok, gente? Entendido? Tá? Então, essa é uma das formas mais rápidas e fáceis de resolver esse tipo de problema. E como eu dei a dica para vocês, esse tipo de problema adora aparecer nas avaliações, tá? Então, quando pergunta se um número maior é múltiplo ou não, a gente faz a divisão. Se der exato, é múltiplo. Se não der exato, não é múltiplo. Por quê? Porque ser múltiplo é o mesmo que ser divisível. Questão de número 5. Qual o maior divisor de 3 algarismos menor que 200, divisível por 19? O que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos anotar as informações. Questão número 5. Um número de 3 algarismos. Um número menor que 200. Um número divisível por 19. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer de que maneira? Nós vamos fazer todos os múltiplos de 19, porque ser divisível é o mesmo que ser múltiplo, até chegar no 200 para descobrir o último número antes do 200? Não, para que ter tanto trabalho? É praticamente, pessoal, a mesma coisa que a número 3, só que tem um detalhe, porque aqui fala em menor que 200. Então, e aqui só falava em ser exato, só falava em ser múltiplo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir 200 por 19, para descobrir se o 200 é ou não é múltiplo do 19. Uma vez, 19, sobrou 1. Desce o 0, não dá para dividir, acrescenta 0 na resposta. Eu já sei que 200 não é múltiplo de 19, que 200 não é divisível por 19. O que eu vou descobrir agora? Quem é esse número aqui? 10 vezes 19. 190. Ok, 190. O que eu sei? Que eu peguei os múltiplos de 19. Quem são? 0, 19. Aí eu criei um atalho. Então, eu vou fazer a minha ponte com os 3 pontinhos, porque tem um monte de número aqui no meio. Vírgula 190. Por quê? Porque se eu fizer 19 vezes 10, dá 190. Agora vamos pensar o próximo número depois do 190. 190 mais 19. 9. 9 mais 1. 10. Sobe 1. 2. 209. Preciso continuar fazendo os múltiplos? Não. Por quê? Porque uma das informações muito importantes desse exercício é que tinha que ser menor que 200. E aqui eu já cheguei em 209. Então eu posso colocar os 3 pontinhos e reticência.
colocar os 3 pontinhos e as chaves. E agora, o que eu vou fazer? Interpretar, minha galera. Raciocínio lógico. Olhem comigo. Eu quero, como dizia a questão, o maior divisor de 3 algarismos menor que 200. Ou seja, quando eu chegar no 200, eu quero o último. Eu quero o último antes do 200. A gente já sabe que 200 não é múltiplo de 19. Mas a gente sabe que o primeiro número múltiplo de 19 com o 200 é o 209, certo? Certo. E agora, o que eu vou ter que interpretar? Que depois do 190 veio o 209. 200 e alguma coisa. Então, o que a gente vai saber? O que a gente vai deduzir e interpretar? Que o 190 é o último número antes de chegarmos nos 200. 209, 200 e alguma coisa. E a questão pedia o maior sem ser o 200. O maior antes do 200. Portanto, o maior antes dos 200, antes dos 209, ou seja, o último número múltiplo de 19 antes que a gente chegasse no 200. Porque pedia menor que 200. É o 190. Desculpa. Pessoal, precisávamos calcular o número múltiplo de 19 antes do 190? Não. Por que não? Porque deixou bem claro que eu queria o maior divisível por 19 antes do 200. O maior divisível por 19 menor que 200. Então, de todas as opções que a gente tem até chegar aqui, não me interessava nenhuma. Me interessava apenas uma. A última antes de chegarmos nos 200. Essa questão é bastante interpretativa. Se você está com dúvida, pausa o vídeo, levanta da sua cadeira, vai lá, toma uma água, respira, volta, assiste novamente. Se você ainda não tiver entendido, me manda aqui nos comentários particulares, que eu vou lá e respondo vocês, tá? Mas ó, a questão era o maior divisor de 3 algarismos menor que 200 divisível por 19. Ou seja, o último número antes da gente chegar na casa dos 200. Eu poderia ter feito todos os múltiplos de 19 até chegar no 209, mas não precisa, eu fiz um atalho. Eu peguei o 200, dividi por 19 para ver quanto que daria. Deu 10, sobrou o resto. Então já descobri que 200 não é múltiplo de 19. Mas o que eu consegui descobrir com essa conta? Que 10 vezes 19 vai dar um múltiplo de 19, ó. Lembra que a gente faz 0 vezes 19, 1 vezes 19, em vez de ir somando? Qualquer uma das maneiras está certa. Então eu descobri o 190. E daí depois do 190, o próximo pulinho é 209. E daí eu já mato a charada. Por quê? Porque pedia antes do 200, menor que o 200. E como aqui já deu 200 e alguma coisa, o último número antes do 209 era o 190. E com com 3 contas e uma interpretação, a gente chegou na resposta do 190. Ok? Tranquilo? Então você já sabe, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. A próxima questão que nós temos para corrigir é a questão de número 7. A questão de número 7 diz assim: Auri perguntou a seu irmão quantos carrinhos ele tinha. Seu irmão lhe respondeu: o número de carrinhos que tenho é múltiplo de 3, então vamos anotar. Múltiplo de 3 par menor que 18 e com 2 algarismos. Significa que é um número com 2 algarismos. Ok, é uma questão muito fácil. Basta a gente seguir as regras. Primeira regra, eu vou fazer os múltiplos de 3. Preciso fazer infinitamente os múltiplos de 3? Não, até chegar no 200, porque a resposta vai ser uma coisa, um número, vai ser um número menor
que o 18. Então, vou fazer os múltiplos até chegar no 18. Vamos lá, comigo. 0. 0 mais 3, 3. Ou então, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Posso parar. E agora, fui juntar. A gente vai por eliminatória seguindo essas ordens aqui. Beleza, múltiplos de 3 estão aqui. Menores que 18 estão aqui. Tem duas informações, par e de 2 algarismos. Primeira coisa, posso tirar todos os ímpares. 15, 9, 3. Ó, menor que 18, então 18 também vai ser ignorado. Temos várias opções. Não temos, porque disse de 2 algarismos, ou seja, o número é composto por 2 numerozinhos. Então, o 0 não pode ser e o 6 não pode ser. Então, segundo a pergunta, que número é esse? Esse número é o número 12. Gente, usando isso aqui e um pouquinho de interpretação, vocês chegam na resposta, ok? Gente, questão de número 8, então. Eu tenho uma observação para primeiramente fazer com vocês. Quando a prof tem que escanear a folha de exercícios para enviar para vocês, às vezes o próprio xerox já é escuro. Escaneando fica um pouquinho mais. Então, às vezes, quando fica um pouco escuro, quando fica um pouco borrado e fica um pouquinho mais difícil de visualizar, antes de você achar que não vai conseguir ver, dá um zoom na imagem, porque daí vai ficar mais legível, tá? Combinado? Mas se mesmo assim você não conseguir, daí você me pergunta, bem tranquilo, eu respondo sempre. Gente, a questão de número 8 diz assim, considere as seguintes multiplicações e complete. Aí, quais são as multiplicações? 1 vezes 100, 2 vezes 50, 4 vezes 50, 5 vezes 20, 4 vezes 25, 5 vezes 20 e 10 vezes 10. E daí diz, assim, você pode afirmar que são divisores do número natural sem os números. Primeiramente, se você não conseguisse ver isso aqui, você conseguia responder a questão de número 8, porque pediu os divisores. Você sabe o que são os divisores, ok? Mas por que aparece isso aqui? Para facilitar para vocês, para dar uma dica, para fazer vocês lembrarem que ser divisor é o mesmo que ser fator. Aqui nós temos fatores que multiplicados dão um número 100. Se eu multiplicar 2 por 50, eu vou ter 100. Então, se eu fizer 100 dividido por 50, vai dar 2. Se eu fizer 100 dividido por 2, vai dar 50. Isso significa que estamos falando de fatores e que estamos falando de divisores. Portanto, para fazer os divisores de 100, vocês não precisavam fazer cálculo nenhum. Bastava lembrar que ser divisor é o mesmo que ser fator e pegar as informações que o problema nos deu. Quem é o primeiro divisor? O 1. O segundo, o 2. Sempre na ordem crescente e entre chaves para ser conjunto. Não te esqueça, tá? Depois, 4, 5, 10. Se nós tivéssemos escrito em uma coluna, aqui nós fazíamos a flechinha. Vou repetir 2 vezes o 10 aqui, vou botar 2 vezes o 10? Não, porque ele é igual e toda vez que o número se repete, a gente escreve apenas uma vez. Depois do 10, então, veio o 20, depois o 25, depois o 50 e por último o 100. Como os divisores têm fim, a gente coloca o E entre o penúltimo e o último número do nosso conjunto. E aqui, pessoal, estão os divisores de 100, sem precisar fazer nenhum cálculo, só interpretando que aqui estavam os fatores. Se estavam os fatores, eu tenho a resposta pronta para os divisores. Ok? Você já sabe, né? Qualquer dúvida, pergunta. Questão
de número 9. A questão de número 9 dizia: complete as seguintes multiplicações. Aí nós tínhamos 1, 2, 3 e 4. Percebam vocês que essa questão era praticamente a mesma coisa que a questão de número 8. Só que na questão de número 8, vocês receberam as multiplicações. Aqui a gente vai ter que fazer as multiplicações e depois responder a pergunta. Então, escreva os divisores de 24. Eu vou fazer isso e depois vou escrever os divisores de 24. O que a gente viu? Que qualquer número é divisível por 1 e, com exceção do 0, os números são divisíveis por eles mesmos. Todo número é divisível por 1, todo número é divisível por si próprio, com exceção do 0. Então, eu já sei que eu vou multiplicar por 1. 1 vezes quem? O próprio 24 dá 24. Seguindo a ordem, vou por 2. 24 é par. Vai dar, então. Não esqueçam, eu estou fazendo os fatores. Se são fatores, também são os divisores. E se são divisores, eu vou usar os critérios de divisibilidade. Como eu sei que eu posso botar o 2 aqui sem fazer nenhum cálculo, 24 é par. Então, é divisível por 2. A metade de 24, 12. Então, 2 vezes 12, 24. Será que 24 é divisível por 3? 2 mais 4? 6. 6 é divisível por 3, então 24 também é 3. 24 vezes quanto? 3 vezes quanto que dá 24? Ou seja, 24 dividido por 3 dá quanto? 8. Lá na tabuada tem. O próximo número, 1, 2, 3, é o 4. Será que dá? Dá. Por quê? 24 é divisível por 4. Dá quantas vezes? 6. Vou tentar por 5? Não. Preciso ficar tentando? Também não, porque eu já preenchi todos os espacinhos que foi me dado. E outra coisa, o que eu sempre digo pra vocês, se eu fizer a flechinha, eu já tenho tudo pronto. O 5 não é, porque não termina nem 0 nem 5. E daí depois o 6, o 8, o 12 e o 24. Vamos escrever os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. O que eu sempre digo pra vocês, tem que descobrir os divisores, descobre pelas multiplicações, porque daí a gente não esquece ninguém, tá? E aqui está, então, a resposta da questão de número 9. Questão de número 10. Vou escrever aqui pra gente ocupar bem o espaço. 10. Escreva todas as multiplicações de dois números, dois números, letra A, dois números cujo produto é multiplicação, seja 28. Ok, vamos lá. 1 vezes 28. Será que tem mais? 28 é par, então dá para dividir por 2. A metade de 28 é 14. 28. 8 mais 2 dá 10. 10 não é divisível por 3, então 28 não será. Por 4 dá 7 vezes, não esqueçam da tabuada, 28. 5 não dá, porque não termina nem em 0 nem em 5. Por 6 não será, porque não é divisível por 3, e para ser divisível por 6 precisa necessariamente ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 3 estaria aqui no meio. 7 já está aqui, então eu já fiz a voltinha e agora basta eu formar o conjunto dos divisores de 28, sempre do menor para o maior. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 14 e 28. A letra A está pronta. Vamos para a letra B.
Por que eu fiz os divisores? Porque dizia, escreva todas as multiplicações de dois fatores, de dois números, cujo produto, ou seja, cuja multiplicação seja letra A, 28, letra B, 40. Depois que vocês tinham feito isso, vocês tinham que completar na letra A os divisores de 28, na letra B os divisores de 40. Vamos lá, já sabemos que vamos começar pelo 1, que dá 40. 40 terminou em 0, 0 é par, então 40 é divisível por 2. 2 vezes 20. 4 mais 0 dá 4. 4 não é divisível por 3, então 40 também não será. Por 4 dá 10 vezes. Por 5 eu sei que dá. Por quê? Porque terminou em 0. 8 vezes. Percebam que a maior parte dessas multiplicações se encontram nas tabuadas. 40. 6 não vai dar, porque não foi divisível por 3. 7 não dá. 8 já está aqui, então eu já fiz a voltinha. Portanto, já tenho todos os divisores de 40. Não esqueçam, ser divisor é o mesmo que ser múltiplo. Ser divisor é o mesmo que ser fator. Então, a partir de multiplicações, a gente descobre os divisores. E é bem mais fácil, porque vocês não esquecem ninguém. 1, 2, 4, 5. Sempre em ordem crescente, do menor para o maior. Então, 8, 10, ó. Só seguir a ordem. 1, 2, 4, 5. Fez a voltinha. 8, 10, 20, 40. Opa, deu uma borradinha. Gente, agora nós temos a questão número 11 para corrigir. Olha só, eu fiquei um pouco preocupada, porque a questão de número 11 dizia, escreva os divisores do número. O que são os divisores? Aqueles números que dá para dividir com o resto zero pelo número solicitado. Fácil? Então vamos lá. Divisores de 8. Lembrando sempre do menor para o maior. Olha só como se torna mais difícil não fazer as multiplicações. Tá, já sabemos que sempre começa por 1. Tá. Por 2 dá? Sim, 8 é par, então vai dar. Por 3 dá? Não, 8 não é divisível por 3. Por 4 dá? Dá. 8 dividido por 4, 2. Tá, então dá. 5 não dá, 6 não dá, 7 não dá. E 8? 8 é divisível por 8 mesmo, então tá pronto. Claro, esse número é pequenininho, é mais fácil, se torna mais fácil. Mas por que eu sempre insisto em vocês resolverem pelas multiplicações? Porque a multiplicação já vai dando todo mundo. Se eu não tivesse feito, por exemplo, aqui, ó, essa segunda parte, o que eu teria que fazer depois do 4? Tentar o 5, tentar o 6, tentar o 7, tentar o 8, tentar o 9, tentar o 10, o 11, o 12. Só que no fundo eu nem preciso, porque já estão prontos. Eu já posso fazer a flechinha e eu tô com o restante pronto. Eu só preciso ir tentando até conseguir fazer a minha flechinha. Viu que beleza? Pessoal, eu quero saber se vocês observaram uma coisa. Toda vez que a gente faz os divisores de número par, de um número par, está acontecendo uma coisa. Olhem para o caderno de vocês. Vocês já repararam o que está acontecendo? Vamos olhar aqui no quadro os divisores, os números que a gente procurou, os divisores que são pares. Vamos começar observando então pelo 24. Olha só, olha o que está acontecendo. Depois do 12, o próximo divisor era o 24. O que a gente consegue reparar? O que tem aí de familiaridade entre o 12 e o 24? 12 é exatamente a metade do 24. Vamos olhar os divisores do 100. Depois dos 50, só foi o 100. O que a gente sabe sobre o 50? É a metade de 100. Será? Divisores de 28. 28 é par. Depois do 14, só foi o próprio 28. 14 é a metade de 28. 40, depois do 20, foi o
40. O 20 é a metade de 40. 8, o penúltimo foi o 4. Depois do 4, somente o 8. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou dando uma dica para vocês, tá? Eu tenho essa dica anotada aqui no meu caderno e eu vou colocar ela aparecendo na tela. Qual é essa dica? Se o número for par, porque só um número par tem exatamente meio. Os números ímpares não têm a metade. Ou a gente divide, por exemplo, 5. A gente pode dividir em dois grupos, um de 2 e outro de 3. O 6 não. A gente consegue dividir em um grupo de 3 e um outro grupo de 3, tá? Então, somente de números pares. Se o número for par e você está escrevendo seus divisores, após escrever o divisor que representa a metade desse número, o próximo número divisor será o próprio número que você está procurando os divisores. Ou seja, será o próprio número que você procura os divisores. E foi exatamente isso que eu mostrei para vocês. Quando eu chego na metade do número, qualquer número, não, somente os números pares. Quando eu chego na metade do número, o próximo divisor é ele mesmo. 100, eu cheguei no 50, o próximo foi o 100. Divisores de 24, cheguei na metade do 12, o próximo que eu preciso escrever é o próprio 24, é os divisores daquele número que a gente estava procurando. Cheguei na metade do 40, o próximo é o próprio 40. Cheguei na metade de 8, o próximo é o próprio 8. Cheguei na metade de 28, o próximo é o próprio 28. O que eu quero dizer com isso? Ganhem tempo, tá, meus amores? Vocês estão fazendo os divisores de um número par. Chegou na metade do número, só tem mais um divisor para vocês escreverem. Esse próprio número. Ok? Hashtag Dica da Prof. Sá lançada. 11, letra B. 10. Quem são os divisores do 10? O 2, porque 10 é par. 3 não dá. 4 não dá. 5 dá. Olha só, depois do 5 é o próprio 10. Por quê? Porque 10 é par. Tá pronto. C. Divisores de 11. 1 e o próprio 11. Se você observar, não tem mais nenhum divisor. 2 não dá, 3 não dá, 4 não dá, 5 não dá, 6 não dá, 7, 8, 9 e 10 também não dão. Então, 1 e o próprio 11. 15. O 1, 2 dá? Não. Por quê? Porque 15 termina em 5. 5 não é par. 3 dá. 4 não dá. 5 dá. Porque 15 terminou em 5. 6 não dá. 7 não dá. 8 não dá. 9 não dá. 10 não dá. 11 não dá. 12 não dá. 13 não dá. 14 não dá. Então, o próprio 15. Letra E. 21. 21. 21 já é um pouquinho maior, então vamos montar as multiplicações. 1 vezes 21, 21. 2 eu sei que não dá porque 21 é ímpar. 3. 3 vezes 7, 21. 4 dá? Não. 5? Não. 6? Não. 7 já está aqui. Já fiz a voltinha. Tá vendo? Eu não precisei fazer os testes. 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 21. Aqui aconteceria a mesma coisa. Se nós tivéssemos feito, por exemplo, 1 vezes 15, 2 não daria, 3 vezes 5, 4 não dá, o 5 eu já cheguei. Percebam que é muito mais rápido, vale muito mais a pena. Então, aqui os divisores de 21 é o 1
o 3, o 7 e o próprio 21. F, 25. 1 vezes 25. 2 não dá porque 25 é ímpar. 3 não dá porque 2 mais 5 é 7. 7 não dá para dividir por 3. 3 não dá. 4 não dá. 5 vezes 5, 25. Olha só, aqui a voltinha já se fez automaticamente. Então, os divisores de 25 são o 1, o 5 e o próprio 25. G. Divisores de 30. Vamos para as nossas multiplicações. 1 vezes 30, 30. 2 dá, porque 30 é par. A metade de 30, 15. 3 dá, 3 dá. 3 vezes 10. 4 dá? Não. 5 dá? Sim. 5 vezes 6. 30. O próximo número é o 6, que já apareceu. E confiram. 6, 10, 15. 15 é metade de 30. Depois do 15, somente o próprio 30. Então, os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Estão aí as respostas dos divisores de 30. H, 42. 1 vezes 42, próprio 42. 2 vezes dá, porque 42 é par. A metade de 42, 21. 3 dá? Sim, porque 4 mais 2, 6. Vezes quanto? Vamos descobrir. 42 dividido por 3. Uma vez, 3, sobrou 1. Desce o 2, 4 vezes 12. Portanto, 3 vezes 14. 4 dá? 4 não dá. 5 dá? 5 não dá porque não terminou nem em 0 nem em 5. 6. 6 dá? 6 vezes 7. Olha a tabuada. O que a gente já viu aqui? Que depois do 6 vem o 7. Então, nós já estamos com os divisores de 42 prontos. Divisores de 42 entre chaves do menor para o maior. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Reparem, 21 é a metade de 42. Depois do 21, o próprio 42. E está feita aí a questão de número 11. Entendido, galera? Vocês já sabem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Olha só, na sexta-feira, dia 24, vocês receberam a segunda folha, a continuação, que continua 12, 13 e assim por diante. Vocês vão ter para fazer esses exercícios, ou melhor, vocês tiveram para fazer esses exercícios até hoje, segunda-feira, 27/4, às 8 horas da manhã. Então, nesse meio tempo, alguns alunos já me solicitaram a correção de algumas questões. Então, eu já vou aproveitar esse vídeo para corrigir a questão de número 14, que foi solicitada. Mas, se você precisa que eu corrija mais alguns exercícios da segunda folha, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou apagar o quadro e já volto. Gente, folha 2, essa folha aqui, tá? Já solicitaram a correção da 14. Se você precisar a correção da 12 ou da 13, me avisa aqui embaixo. Vamos lá, a 14 diz assim: a expressão numérica, abre parênteses, 15 ao quadrado mais 55, fecha parênteses, 2 pontos, ou seja, dividido por 10, pode ser representada por um número natural n, ou seja, o resultado vale n, tá? Letra A, determine o valor de n, portanto, letra A, resolva a expressão numérica. 14, letra A, qual é a expressão numérica? 15 ao quadrado mais 55, 2 pontos, 10.
O que é 15 vezes 15? 15 vezes 15 é 15 vezes 2? Não. 15 vezes 15, 15 ao quadrado é 15 vezes 15 e não 15 vezes 2. Então, 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 5, 7 mais 5, 12. Subiu 1. 1 mais 2, 2. 225 mais 55 dividido por 10. 225 mais 55, 10, vai 1. 7 mais 1, 8. 2. 280. Não preciso mais escrever os parênteses, por quê? Porque os parênteses foram resolvidos. Dividido por 10. 280 dividido por 10, 2 vezes 20. Sobrou 8. Desce o 0. 8 vezes 80. Resta o 0. Então, 28. Resposta, N é igual a 28. Tranquilo? Qualquer dúvida já sabe. Letra B. Escreva os divisores de N. Portanto, escreva os divisores de 28. Vamos lá. 1 vezes 28, 28. 2 vezes 28 é par, dá para dividir por 2. A metade de 28, 14. 3 dá 8 mais 2, 10. Não dá. 4 dá 4 dá. 4 vezes 7, 28. 5 não dá porque não termina nem em 0 nem em 5. 6 não dá porque não foi dividido, não dá para dividir por 3, então não entra, porque para ser divisível por 6 precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 7 já está aqui, então já fizemos a voltinha, está tudo pronto. 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Lembrem, pessoal, quando aparece solicitando os múltiplos ou os divisores, vocês precisam responder entre chaves. Divisores começa com um D, coloque entre parênteses o número, depois sinal de igual, entre chaves a resposta. Se for os múltiplos, bota a letra M, entre parênteses 28, entre chaves a resposta. Eu reparei nas fotos que vocês me mandaram que alguns não colocaram entre chaves. No caderno de vocês têm a liberdade de fazer como quiserem, mas na avaliação eu vou cobrar que seja escrito assim. Mais uma informação importante, quando a gente coloca a resposta entre as chaves, sempre é do menor para o maior. Não esqueçam disso. E a gente nunca escreve 2 vezes o mesmo número. Se ele aparecer 2 vezes, não tem problema, a gente vai escrever uma só, tá? Foi tipo os divisores de 10 antes, que apareceu 10 vezes 10, mas a gente escreveu 10 uma vez só, porque 10 é igual, né? 10 é um número só. 1, 2, 4, 7, 14, 28. Observem, 14 é metade de 28, então depois do 14, somente o próprio 28. E essa, minha galera, foi a questão de número 14, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na 12 ou na 13, avisa aqui embaixo, que para as próximas aulas eu trago a correção. Agora, vocês vão partir para a segunda atividade dessa aula, que é uma folha de exercícios que se encontra aqui embaixo sobre exercícios de expressões numéricas. Por que exercícios de expressões numéricas se a gente já trabalhou as expressões numéricas? Porque expressões numéricas é um dos conteúdos que cai na nossa avaliação, tá? Que vai aparecer na nossa avaliação dia 4 de maio, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Isso aí, dia 4 de maio. Então, vocês já vão começar aos pouquinhos e revisando os conteúdos da avaliação, tá? As expressões numéricas, gente, envolve bastante coisa da nossa avaliação. Então, façam com bastante calma, determinação,
tá? Dedicação a esses exercícios. Gente, então essa folha de exercícios que está aqui embaixo em anexo, vocês vão resolver no caderno. Todos os exercícios no caderno. Prof, pode resolver na própria folha? Não. Por quê? Porque expressões numéricas não envolve só uma linha, ela envolve várias linhas, tá? Então, para a gente fazer da melhor forma possível, eu quero todos os exercícios no caderno. Aí vocês têm duas opções. Ou vocês imprimem a folha, colhem no caderno e resolvam os exercícios, ou vocês copiam os exercícios e depois resolvam, tá? Por quê? Porque, como sempre, os exercícios precisam estar nos cadernos de vocês. Seja colado, impresso, ou seja escrito à mão, tá? Copia, cola e depois resolve no seu caderno de matemática. Eu não quero ver desenvolvimento, tá? Resolução dos cálculos na folha. Combinado? Outra coisa, precisa aparecer cálculos. Sem desenvolvimento na avaliação é questão errada. Então vamos nos acostumar a fazer desenvolvimento. Tá, por exemplo, aqui nos divisores eu não preciso mostrar a conta 28 dividido por 4 para saber que é 7. Isso aqui não precisa aparecer. Mas essa parte e essa parte aqui precisam aparecer. Nas expressões numéricas, esse cálculo 15 ao quadrado, esse cálculo aqui, ó, eu não preciso aparecer, eu não preciso mostrar. O 225 mais 55, essa conta aqui, eu não preciso mostrar. Percebam que eu fiz num rascunho. Bem como essa conta aqui, tá? Também fiz num rascunho. Essa conta eu também fiz num rascunho. Isso aqui não precisa aparecer no caderno de vocês. Mas esses passos aqui, ó, do que vocês fizeram, precisa aparecer. Mas qualquer dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários, tá? Gente, então vocês já sabem. Vocês têm 3 coisas para fazer na aula de segunda-feira, 27/4. Conferir as respostas da segunda folha, desta folha aqui. E me avisarem se vocês precisam da correção da questão 12 ou da questão 13, porque a 14 já está corrigida nesse vídeo, tá? Segundo item, vocês vão assistir o vídeo, esse vídeo que eu estou falando, da correção dos exercícios. Da correção dos exercícios dessa folha e da 14 desta folha aqui. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Terceiro item, fazer os exercícios sobre expressões numéricas que estão aqui embaixo numa folha em PDF. Fazer aonde? No caderno de matemática. Precisa colocar a questão, o enunciado da questão, o que a questão quer no caderno? Sim. Ou você imprime ou você copia a folha. Ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Me deixem aqui nos comentários. Uma boa aula, um bom estudo. Façam com calma. Assistam quantas vezes for necessário o vídeo para vocês entenderem todos os detalhes e não perderem nenhuma informação. E pessoal, uma dica que eu dou, e agora não é dica hashtag da Profissá, é uma dica de amiga. Coloquem as dicas da Profissá, hashtag dica da Profissá, todas no caderno de vocês, porque vai facilitar mais tarde para o estudo de vocês e para um trabalho que eu vou solicitar, ok? Então, meu povo, era isso. Um grande beijo, uma boa aula, uma boa semana e até a próxima aula, até quarta-feira. Tchau!